Olá, eu sou o Inaldo Bento e hoje a gente vai falar sobre reforma política. Então, os políticos, eles até recentemente fizeram uma reforma política, mas eu acredito que as reformas políticas que nós tivemos ao longo dos anos fez com que a nossa democracia ela se transformasse numa espécie de Frankenstein, porque tipo ela engloba muita coisa que não deveria existir. Inclusive, por isso que muitas pessoas falam, o Brasil não é uma democracia. O Brasil é uma democracia, só que ela é uma democracia remendada, entendeu? Uma democracia com várias rupturas, entendeu? Tem coisas aí que foi lá da ditadura de Getúlio Vargas, tem coisas aí que foi da ditadura militar, entendeu? Tem coisas aí dentro da nossa democracia, tem regras que ficaram desde aquela época. Então, a gente tem a regra atual, mas tem também regras que a gente carregou de outros tempos. Por exemplo, o voto obrigatório é obrigado a votar. Eu tenho um colega italiano que eu falei isso para ele e ele ficou, achou engraçado. É obrigado a votar no Brasil e nos países que não é obrigado a votar, são os países, a maioria dos países desenvolvidos não é obrigado a votar. As pessoas elas vão quando elas se sentem motivadas. Então, não ser obrigado a votar isso é muito bom, entendeu? As pessoas não são obrigadas a participar da política, elas não são, elas participam se elas quiserem. Então isso foi uma sequela de lá de Getúlio Vargas até agora e ainda é obrigatório, vai fazer 100 anos daqui a pouco e ainda é obrigatório votar. Isso é ruim porque o que acontece? A gente coloca muita gente ali na urna que não está nem aí para nada. Entendeu? A gente coloca muita gente que poderia ficar em casa para não fazer cocô na urna, entendeu? Poderia ficar em casa sentadinho. É eleição, eu não vou, eu não gosto. Então a gente junta um monte de gente com muita raiva dos nossos políticos. Então o político que ganhar mais, que despertar mais, sabe, mais ódio ali, ele tem muita chance de ganhar, entendeu? Que conseguir rivalizar mais, entendeu? A gente está num sistema político que, praticamente, se você for um político tranquilo, com boas ideias, você não vai vencer a eleição. Você tem que ser aquele político que ataque, que briga, porque as pessoas são obrigadas a estar lá, entendeu? Se não fosse obrigado, as pessoas iriam votar apenas aquelas pessoas que se sentem encantadas por aquelas propostas, por aqueles, entendeu? Então a pessoa vai sair de casa, fala, vou sair de casa, mas eu vou dar meu voto porque aquela pessoa merece. E não ia votar nesse sentido de obrigatório, entendeu? Então, a reforma política, o primeiro ponto que deveria existir é acabar com o voto obrigatório. Apesar de a gente falar de voto obrigatório, a gente lembra sempre da América Latina, tem muitos países que a América Latina é uma parte pobre da América por conta disso também, essa questão da democracia também tem muitas rupturas, tiveram muitas ditaduras em outros países também, voto obrigatório. Então, assim, de maneira geral, em países desenvolvidos não tem voto obrigatório, mas eu queria fazer uma ressalva aqui: tem a Bélgica, tem a Austrália que tem voto obrigatório, tá bom? Então, assim, não é uma coisa exclusiva só de país pobre, não. País rico também tem, tá bom? Poucos países ricos, mas tem, tá bom? Para não ficar aqui como se fosse uma coisa só de país pobre, uma coisa só de país subdesenvolvido, tá bom? Então, o primeiro ponto é: o voto obrigatório precisa acabar. As pessoas precisam ir para a urna porque querem, porque se sentem motivadas por aquilo, e não essa coisa da raiva. O político que despertar mais raiva ganha. Essa é a regra do jogo hoje. O outro ponto que eu queria entrar era com relação ao financiamento. O que é que acontece? Partidos políticos, eles não são obrigados a te representar. Você, se você hoje, se você pensa hoje como a direita, você está pagando imposto e você financiou candidatos da esquerda. E quem é da esquerda também financiou candidatos da direita. Por quê? Porque o financiamento é público. Teus impostos eles estão ali para pagar a campanha dos políticos. Então, independente se tu gosta ou não do político, ele vai estar lá. Então, independente se tu gosta ou não do partido político, ele vai receber o teu dinheiro. Então, isso é péssimo, porque o partido ele não precisa te agradar, entendeu? Ele não precisa fazer algo que seja bom para você, necessariamente. Ele não precisa te agradar, ele vai receber o dinheiro do fundo partidário de todo jeito, entendeu? Então, o que é que acontece? Os partidos, eles recebem o dinheiro do fundo partidário, veja só, financiamento público. A gente está financiando esses políticos aí com o nosso dinheiro. Então, não é só o dinheiro do salário deles, não. Estou falando do dinheiro da campanha deles, de tudo. Então, a gente está financiando essas pessoas que não são obrigadas a nos agradar. Então, esses políticos, principalmente os principais políticos, eles se elegem nesse sistema de voto obrigatório, com os partidos tendo muito dinheiro, os partidos vão financiar principalmente os principais candidatos, que são eles. Então, olha só, se a gente junta um voto obrigatório, o financiamento público, com o tempo de TV, os principais partidos ganham mais tempo de TV. Então, olha só, o candidato que for mais influente,
que for mais poderoso dentro do partido, ele vai ter tempo de TV, ele vai ter o financiamento e ele tem o voto obrigatório. Então, ele tem tudo para se perpetuar no poder. É por isso que a gente vê a democracia do Brasil do jeito que ela é. Então, quando se fala de reforma política, sempre se discute parlamentarismo. A gente pode discutir, eu posso até fazer outros vídeos sobre isso. Vamos discutir parlamentarismo, voto misto, vamos discutir voto distrital. Sim, a gente pode até discutir, desde que a gente tenha pelo menos uma eleição, uma única eleição que seja pelo menos pura. Uma eleição limpa, e para mim 100% limpa, uma eleição no Brasil, a gente precisa acabar com essas três coisas. O voto obrigatório, o financiamento público, e a gente precisaria acabar com o tempo de TV. Ah, o tempo de TV grátis, o partido não. O partido quer passar na TV, ele que pague, não com o meu dinheiro. Se ele quiser, ele pague lá. Ah, não, mas as empresas, as redes de telecomunicações, elas abatem ali um imposto, uma coisa independente. Independente. Se a gente acaba com essas três coisas, a gente tira o palanque do político, que ele tem, o político influente, ele é de um partido grande, ele tem muito tempo de TV. Então ele tem muito dinheiro, ele tem muito tempo de TV, ele tem muito dinheiro do partido, que é o teu dinheiro também, tá bom? Então ele tem essas duas coisas, ele tem muito mais chance de quem vai votar obrigatoriamente votar nele. Então, se a gente tira isso daí, aí sim a gente pode discutir parlamentarismo, assim a gente pode discutir outros modelos, entendeu? Outros sistemas eleitorais. Mas esses são os três principais pontos. Sempre que se fala de reforma política, para mim, essa é a raiz do problema do Brasil. Se a gente destrói isso daí, aí a gente tem uma eleição limpa, entre aspas, a gente vai ter uma eleição aí que as pessoas vão ter que encantar as outras pessoas, elas vão ter que usar. Ah, eu quero passar na televisão, usa dinheiro do teu bolso, cara. Tu não é empresário? Vai lá, usa dinheiro do teu bolso. Ah, mas eu quero, entendeu? A gente vai ter que ter esse tipo de campanha que quando eles se elegerem, aí sim eles podem propor outro tipo de reforma. Porque uma reforma política hoje para voto distrital, pode ter certeza, os políticos influentes eles vão escolher os distritos que eles têm mais votos para eles ganharem e se perpetuarem no poder. Não tem jeito. Do jeito que está hoje, eles praticamente sequestraram a nossa democracia e tá lá, e eles vão ficar lá, independente se a regra do jogo muda. A gente precisa mudar isso aqui, ó, a raiz do problema. Se a gente mudar a raiz do problema, muitos deles não vão se eleger, e muitos deles não se elegendo, aí a gente consegue fazer uma reforma política de verdade. A gente pode discutir sobre parlamentarismo ou não, entendeu? É isso, queridos. Eu vou estar gravando outros vídeos aí em breve. Um abraço.